Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Deus nosso Pai e o amor de nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, paz e bem. Meu irmão diácono César, seminarista Moisés, ministro Coroinha, Ministério de Cântico, Pascom, equipe de celebração. E a vocês que rezam conosco através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e também através das emissoras FM, São Bento do Una e Espírito Santo. Peçamos a divina misericórdia cantando. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai.
tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus dos céus e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória ao Pai do céu, que primeiro nos amou, em vista do seu Cristo, livremente nos criou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória a Jesus Cristo, porque veio nos salvar. E o mistério de Deus Pai veio aos homens revelar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória ao Espírito Santo, porque é consolador, que ilumina nossa vida e nos enche de amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Rezo em ação de graças ao Santo Padre, o Papa Francisco, por este dia. Que Deus e Senhor nosso os derrame graças e bênção do céu no seu pastoreio como vigário de Cristo. Ação de graças a São Pedro e a São Paulo. Ação de graças a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pela alma de Cício Cândido Brito, Lorival Cândido Leitão, Fábio Giovanni Sobral da Silva, 4 meses, Paulo Fraciene, Paula Fracinete Calvacante, 3 dias, Padre Cícero Damião da Câmara, Padre Geraldo Vandemer, Tiago Póstema, Antônio Guilhermino, Maria das Mercês, Padre Geraldo Batista, Irineu Roxere, Tiago Póstema. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto, a calça, tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo deixou Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão Diácono César, seminarista Moisés, equipe de celebração, e a vocês que rezam conosco através das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, como também através das emissoras Rádio FM Comunitária, que da cidade de São Bento do Una e da Vila do Espírito Santo, nesta solenidade que a igreja celebra neste domingo, o dia do Senhor, antecipando para o dia de hoje, na liturgia, a igreja celebra o dia do Papa, dia de Pedro e Paulo, estes dois arautos do Evangelho, duas grandes colunas luminosas para a Igreja de Jesus Cristo, para a comunidade católica e também para o mundo. Na liturgia, a Igreja celebra hoje o dia de amanhã, segunda-feira, no calendário, dia 29, é o dia de Pedro e Paulo. Na liturgia, hoje, a igreja pode celebrar antes do dia 29 ou após o dia 29, isto é, o domingo mais próximo. A igreja coloca na liturgia esta grande festa
uma festa da fé, onde todos nós somos convidados a levar a Deus, com joelhos no chão, a nossa oração, o nosso pedido a Deus, pelo Papa, por aquele que governa com palavras e exemplo o povo de Deus, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, Pedro, natural de Betsaida, onde exercia a profissão conhecida por todos pela região de pescador, Jesus o chamou, confiou-lhe a missão de guiar, de conduzir, de apacentar e confirmar os irmãos na fé no Cristo, no Filho de Deus. E Pedro, uma das primeiras testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado, como há poucos instantes falava, como o arauto do Evangelho, portador desta boa nova, ele toma consciência da necessidade de abrir a igreja aos gentios. Paulo de Tarso, perseguidor da igreja de nosso Senhor, converte-se no caminho de Damasco, naquele encontro que ele teve com Cristo ressuscitado. Aí, a partir daí, a sua veracidade, a sua coragem, o seu amor, a sua escuta se torna brilhante ao serviço do Evangelho, como portador da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo-se aos irmãos e se tornando, em primeiro lugar, apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se cansa na caminhada de percorrer o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação, especialmente aos pagãos. Tem lá no coração de Paulo esse grande desejo. Ele tem esta missão de levar Jesus, que Jesus seja conhecido, amado, adorado pelos pagãos. Os pagãos são destinatários da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja nascente. A igreja ganha impulso com esses dois homens, mas não só com eles, mas os demais discípulos, apóstolos, formando assim este rebanho que for escolhido por Deus. Depois de ter sofrido toda espécie de perseguições, tanto Pedro como Paulo são martirizados em Roma, regando com seu sangue o terreno da fé, fertilizando ali o terreno, plantando, erguendo a igreja de Deus. E Paulo hoje, assim nós ouvimos,
ele diz: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Em sacrifício, derramado. Ele fala que haverá, ele tem consciência do que está para acontecer. Mesmo assim, ele escreve esta carta que irradia, ilumina, exulta a igreja da fé desses homens. Combati o bom combate, completei a corrida, o tempo se completou. Ele diz: guardei a fé. A igreja, por sua vez, é guardiã da fé, é depositária da fé. A igreja guarda, ela zela, ela tem esta missão de zelar pela fé que os discípulos, este grande apóstolo, essa grande coluna, que iluminou os pagãos, ilumina a todos nós nos dias de hoje. Então sabemos que a igreja é ela que guarda a fé. É por isso que a fé que eu tenho, eu recebi da igreja. Os meus pais receberam, os meus padrinhos receberam. Deste homem que diz: guardei a fé. Veja que grande missão. Há mais de 2000 anos, a igreja recebe de Cristo a igreja ela possui este tesouro da fé. Então, por obrigação, cada cristão deve zelar pela sua fé. O Padre Zezinho tem uma canção linda, muito bonita, que no dia de hoje poderíamos até cantar. Não troco a minha fé por outra fé. Lembra disso? É uma grande canção. O Padre Zezinho canta. Então, guardar a fé é guardar esse tesouro de Deus na nossa alma, no nosso coração. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, na Judéia, no tempo de Herodes Agripa, por volta do ano 41 a 44, Herodes Agripa moveu uma perseguição ferrenha, grande, contra a igreja de Nosso Senhor, contra os apóstolos. E acontece desses momentos de perseguição que o apóstolo Pedro está preso. E o que faz a igreja? Que papel tem os fiéis diante daquele que persegue a igreja? Os cristãos ficam acurralados, com medo? O que faz a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Entenderam? Por isso que na introdução eu dizia como intenção especial de rezarmos continuamente a Deus por Pedro e por aquele que hoje ocupa o lugar de Pedro, que se chama Papa Francisco. Papa Francisco tem momentos, e eu sei que desde o seu chamado, desta grande missão de apacentar o rebanho de Deus, de ocupar este primado de Pedro,
Não é simples, deve tremer, estremecer o coração. Às vezes, quantas as vezes nós escutamos, ou quem sabe, nós vê quando chega no telefone, na televisão, pessoas que bebem da astúcia de Satanás, da astúcia diabólica, do espírito maligno que já havia estado no coração de Herodes Agripa. Hoje continua para a pessoa do Papa, de Pedro, para aqueles que estão a serviço da boa nova, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, porém esta é a grande alegria que deve invadir o nosso coração, que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Deus vem em socorro daqueles que invocam, daqueles que buscam o Senhor. Assim nós ouvimos que depois deste momento, de aquele tormento, Deus visita a cela, aquele lugar onde Pedro estava. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Agora, Herodes Agripa, vai brigar com o anjo de Deus. Ele não enfrenta Pedro, agora ele não enfrenta mais os fiéis que estão na igreja rezando. Agora ele tem que se ver com o anjo de Deus. Agora ele tem que se ver se ele pode mais do que esta luz divina. Entendeu? Tem mais poder do que esta força iluminadora que iluminou toda a cela de Pedro. E o anjo fala com Pedro: levanta depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Que defendei o Santo Padre, o Papa Francisco, este mesmo anjo de Deus, iluminai as famílias sofredoras, as famílias que estão sendo perseguidas por esse tempo de pandemia. Seja pelo coronavírus, ou seja por outros tipos de coronavírus nos tempos de hoje, amados irmãos e irmãs. Faz necessário olharmos com carinho para aquele que recebeu a grande missão dada por nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Papa, a pessoa de Pedro, assim como nós ouvimos hoje no Santo Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo faz a grande pergunta. Jesus quer saber dos discípulos. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos:
Quem dizem os homens ser o filho do homem? Também pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós encontramos esta identificação que Pedro faz da pessoa de Jesus. Tu és. Pedro fala para Jesus, já no chamado, na escolha, na missão. Outrora Jesus já havia falado para Pedro, e aquela palavra ele guardou no seu coração: tu és Pedro. Isso não é bonito? Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus diz: tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Explico. Jesus não está dizendo que a igreja é edificada sobre a pessoa. Não. Mas a fé desta pessoa. Que festa? Tu és o Filho de Deus vivo. Esta fé. Então, a igreja, ela é sobre esta palavra, sobre este depósito. Por isso São Paulo diz assim: guardei a fé. Por isso que nos dias de hoje, cada domingo, nós somos chamados a de alto e bom som elevar a Deus a nossa resposta, como Pedro. Quando estamos professando a fé, estamos dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós estamos rezando, quando nós estamos zelando, amando o Papa, porque nós entendemos: tu és Francisco, tu és Pedro, esta fé que você tem em mim, agora eu deposito em tuas mãos. Além do mais, esta fé não é nascida, provinda da razão humana, do argumento, da filosofia, das correntes filosóficas. Não. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É por isso que nós, a igreja, diz: a fé é um dom de Deus. E Jesus fala exatamente isto para Pedro. O que você acaba de falar é um dom de Deus, é o dom de meu Pai, foi meu Pai que te revelou isso. Então, por causa desta revelação, por causa da confirmação, Pedro será a rocha sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. A Pedro e aos seus sucessores, que chega até nós hoje, os seus sucessores, interruptamente na história da igreja, nós sabemos
mesmo com o cansaço, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da grande coragem, a grande coragem que eu digo de Bento XVI, de ter chamado todos os cardeais e falar para eles: é verdade, a mim cabe a grande missão até a morte, mas eu gostaria de pedir a vocês, eu estou sem condição, gostaria que fosse escolhido outro irmão entre vós que possa exercer esta sucessão. Fomos pegos de surpresa. Fomos pegos de surpresa. E é bonito quando nós, às vezes, nos tempos presentes, nós encontramos o Papa Francisco com o Papa Emérito. Que eles conversam. Parece os dois discípulos de Emaús, conversando sobre a Sagrada Escritura, na caminhada, um mais cansado do que o outro, mas um fortalecendo o outro. Isso é bonito. Aqueles dois discípulos de Emaús, tendo sempre Cristo, caminhando, sem abandonar nenhum nem outro. Isso é lindo. Mas alimentados, fortalecidos, como Cristo fortalece os papas com seu corpo, com sua palavra, e fortalece toda a igreja. Então esta missão, confiada a missão, o fundamento visível da realidade invisível, da presença de Cristo, invisível, mas visível na pessoa deste nosso Pai, ou deste nosso irmão em Cristo. Carinhosamente eu estou dizendo, o querido Papa Francisco, o poder de ligar e desligar, que é expressado sob a metáfora das chaves, que indica a autoridade da igreja sobre os seus fiéis, da igreja sobre os diáconos, os batizados, os padres, os bispos. É a autoridade, a igreja. Mas também é como que o céu se abre quando este homem de Deus põe os seus joelhos sobre a terra. Possamos, amados irmãos e irmãs, o lugar de Pedro e dos seus sucessores é um serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus, João capítulo 21, versículo 15 seguinte. Com o dever de dar testemunho dele, Jesus confiou a Pedro e a sua própria missão de servo e pastor. Testemunha a Cristo, pastor e servos dos cristãos, crentes, esta prerrogativa de apacentar o rebanho de Cristo. Ele como o bispo de Roma, mas também como bispo, pastor da igreja, de um só rebanho e um só pastor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências, as portas do inferno, o mal, não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Dar-te-ei
as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, que tu desligares na terra será desligado no céu. Conforme ouvimos hoje, Mateus capítulo 16, versículo 19, último versículo de hoje do Santo Evangelho. Em outro momento, quem não se recorda, amados irmãos e irmãs, Pedro, tu me amas? Apacenta. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nosso Senhor não se cansa de indagar, de perguntar a Francisco. E o Papa Francisco tem demonstrado para o mundo o amor de Jesus pelas ovelhas, pelos pobres. Até chegou a dizer para nós que assumimos o ministério, viu, meu irmão Diácono César? Para nós. Vão lá onde estão as ovelhas e sintam o cheiro das ovelhas. Sintam o cheiro das ovelhas. Essa linguagem é de homem do campo. Quem trabalha com ovelhas sabe que aquele que cuida do rebanho, se colocar uma ovelha nas mãos, o cheiro da ovelha, o perfume da ovelha, aquele odor, ele carrega na roupa, no gibão, na pele. E se a mulher não tiver cuidado, vai dizer, só entra dentro de casa se tomar logo um banho, viu? Estás com fedor de ovelha. O Papa está fedendo também. E, infelizmente, com a pandemia, nossa, foi roubada, foi tirada. Mas, porém, podemos só dar um abraço virtual. Muitas pessoas têm dito, eita padre, que vontade de dar um abraço, né? A mãe deseja abraçar, mas pode, os filhos, aqueles que estão dentro de casa, não tem nenhum problema. Agora, aqueles que não estão dentro de casa, você não sabe, então não pode. Aí não pode, diz, mas isso vai acabar. Esta epidemia, este mal, ele não veio para ficar. No sangue dos apóstolos, no sangue de Jesus Cristo, seja exterminado, eliminado este vírus que o mal semeou no mundo. Misericórdia. Que Deus e Senhor nosso tenha de misericórdia e piedade de nós. Amém. Reze comigo. Creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do diário de julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, vida eterna. Amém. Apresentamos ao nosso bom Deus os pedidos da Santa Igreja. Ó Deus da vida, pelo Papa Francisco
e seu ministério de ser sinal da unidade da Igreja e sua missão de conduzi-la nos caminhos do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guiai os homens e mulheres que se comprometem com a missão de anunciar a boa notícia do Reino por meio de suas vidas e trabalhos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que esta nossa comunidade, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, firme seu compromisso de pertença, de corresponsabilidade e colaboração nos trabalhos e atividades pastorais, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos irmãos e irmãs enfermos, por todos aqueles afetados pelas doenças, em especial as vítimas do Covid-19, para que o Cristo Consolador dos aflitos seja o alento e o remédio, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso, Pai Santo, vos pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Colocamos sobre o altar o pão e o vinho. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações, presente nem futuro, poderes nem pressões. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as forças das alturas, nem as forças das profundezas,
Ele é por nós. Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Seu Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Seu nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. E unidos pela coroa do martírio, recebe hoje, por toda a terra, igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Que Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, e todos os santos que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Paulo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Cícero Cândido de Brito, Lorival Cândido Leitão, Fábio Giovanni Sobral da Silva, Paula Francinete Calvacante, e de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles e elas, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais o mundo, todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, amém. Amados irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, dou minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Tu és o Filho de Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro.
Viva! 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 Viva!
o céu e a terra. Com vossas vidas, um abençoado domingo, uma feliz semana. Fiquemos em paz, que o Deus nos acompanhe e nos guarde. Graças a Deus. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus